Fala, queridos. Boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Lucas Rafael, que mora no bairro Chácaras Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Cremilda Anjos, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Hoje estamos aqui em nosso canal, a reflexão da mensagem é com o nosso amigo Tiago Ribeiro, preletor. Meu amigo, como vai você? A paz do Senhor, irmão Jair. Estou bem, graças a Deus. Deus tem nos dado força, alegria e condição de continuarmos caminhando para a glória do nome dele. Amém, graças a Deus. Meu amigo, o chamado do profeta Ezequiel, ele teve uma visão sobre o rolo do livro. Nessa visão, relata que para ele comer o rolo desse livro. Qual a simbologia dessa visão? Bom, Ezequiel é um dos profetas mais conhecidos veterotestamentários, e no momento em que Deus pede para que Ezequiel coma esse rolo, nos traz uma lição muito importante, visto que a palavra de Deus sempre foi retratada como um alimento. Alimento esse não apenas para o corpo, mas um alimento para a alma, que é extremamente importante. Isso nós veremos Jesus também tratando quando, na ocasião, fora tentado pelo diabo no deserto, e o diabo, tentando fazer com que Jesus perdesse o foco ministerial, disse: se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus pede para que o profeta coma o rolo, está falando a respeito dele ingerir profundamente as verdades ali escritas e utilizá-las também como algo profundamente fortalecedor para a vida dele. Fazendo assim, então, a sequência de seu ministério e o ajudando muito também em sua progressão ministerial. Essa passagem é forte e profunda, viu? Verdade. Rapaz, fala real. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Meus irmãos, hoje eu quero entregar a vocês uma mensagem que se encontra no livro de Juízes, mais precisamente no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. A partir do versículo de número 12 do capítulo de número 3 de Juízes, nós somos inseridos a uma narrativa muito interessante. O livro dos Juízes trata muito sobre momentos em que Israel estava passando dificuldades. Se lermos atentamente, perceberemos que em todo o livro dos Juízes existe uma frase que sofre algumas alterações. Esta frase é: e fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e a alteração ou variação nesta frase é: tornaram a fazer os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse tempo, Israel vivia um período de muita dificuldade, principalmente em sua conduta espiritual, pois neste tempo eles estavam, digamos, em um ciclo vicioso. Este ciclo vicioso tinha 5 pontos principais. Eles se apostatavam da fé com facilidade, e após apostatarem-se da fé, Deus permitia que os adversários se levantassem e subjugassem aquele povo, mandassem onde era para Israel estar mandando, tivessem autoridade onde a autoridade deveria recair sobre Israel. O terceiro ponto é que, diante dos adversários e das dificuldades geradas por conta da presença deles na terra de Israel, eles clamavam ao Senhor. Agora entendemos que Deus permitiu o levantar dos inimigos exatamente para gerar este terceiro ponto, a oração e o arrependimento deste povo. Quando eles se arrependiam e clamavam ao Senhor, a Bíblia também nos mostra nas narrativas dos juízes que Deus levantava um libertador. Este libertador também era conhecido como juiz, que servia como magistrado civil ou um líder militar para a nação. Mas o quinto ponto, e muito importante, irmão Jair, é que quando este juiz estava vivo, eles permaneciam fiéis ao querer de Deus. Mas quando este juiz vinha a morrer, descia à sepultura, eles tornavam uma vez mais. É por isso que esta frase vai se repetindo. E quando entendemos esta frase, nós conseguimos entender também a dimensão do que ela significa. Não é fazer o que é mal aos olhos de um homem, de um profeta, de um sacerdote, de um rei, mas fazer o que é mal aos olhos do próprio Deus. A visão terrena e humana é muito simples e ela para na nossa aparência. Nós não temos uma visão capaz de completar um diagnóstico de alguém contemplando a parte interior dessa pessoa. Então a nossa visão para na roupa, para no semblante, e muitas das vezes isso nos gera
uma análise premeditada e superficial. E após alguns meses, dias, alguns momentos de convivência com estas pessoas, nós percebemos que a nossa avaliação delas foi equivocada. Quem nós achávamos que não nos ajudaria foi exatamente quem nos ajudou. Quem nós achávamos que não nos auxiliaria foi exatamente estas pessoas que estenderam a mão. Então nós percebemos que nossa visão é limitada. Deus não corre esse risco. Com o profeta Samuel nós entendemos muito bem isso, quando ele chega na casa de Jessé o belemita e olha para o primeiro filho e diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E quando toma a atitude de ungir o primeiro filho de Jessé, Deus brada dizendo: Samuel, não te atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Então, se Deus está dizendo que tem algo errado, tem algo errado. E seguindo a lógica aqui já trabalhada, Deus permitiu que os adversários se levantassem. Nessa feita, quem está como líder dos adversários foi um homem chamado Eglon. Eglon tem anos de liderança sobre esta nação. Eglon tem a oportunidade de dominar o povo de Israel, mas ele faz duas coisas específicas que a Bíblia nos mostra no capítulo de número 3. Primeiro, ele feriu Israel. Segundo, ele tomou a cidade das palmeiras. Ele fere Israel para dificultar uma resistência ou uma reação. Muitas das vezes, irmãos, o adversário vem até nós, fere para dificultar a reação. Quantas das vezes também já não ouvimos em ministrações diversas o exemplo dado por uma estratégia militar: não mate o soldado, o fira, porque matando você tira um do campo de batalha, mas ferindo você tira pelo menos 2, o que está ferido e o auxiliar dele. Quando ele fere, ele tira a força de reação deste povo. E o tomar a cidade das palmeiras é ainda mais significante, pois a cidade das palmeiras é a mesma Jericó, que é a primeira cidade tomada por Israel quando eles entram na terra prometida. Então, ao ferir, tira-se a força de resistência e a condição de reação e toma-se as primeiras conquistas. Tudo aquilo que foi conquistado no começo da caminhada vai se esvaindo, vai deixando a vida, vai deixando de estar sobre a nossa posse quando damos esta legalidade. Nesse momento, Israel clama ao Senhor e Deus levanta, como das outras vezes, um libertador, um juiz. Este libertador é Eude. Só que o interessante é analisarmos que Eude reúne em si algumas características. Ele é da tribo de Benjamim e ele é um homem canhoto. Os canhotos tinham certa dificuldade, não eram pessoas muito utilizadas em um exército, pois naquele tempo um canhoto poderia ser muito bem utilizado na cozinha, no trato com os animais ou nos bastidores em uma batalha, pois teria dificuldade, já que todo soldado é destro, lutando com um destro ele teria mais facilidade de manter uma luta. Mas um canhoto em um campo de batalha, principalmente se não tivesse um treinamento bélico, ele teria muita dificuldade, pois todo homem atacava com a mão direita e se defendia com a esquerda. O canhoto seria totalmente oposto, logicamente, atacando com a esquerda e defendendo-se com a direita. Mas ali nós entendemos a primeira lição desse texto. Deus levantou para um tempo de muita dificuldade alguém que no tempo em que todos estavam se defendendo, tinha a condição de atacar. E alguém que no tempo em que todos achavam que deveriam atacar, ele estava se defendendo. Este homem é da tribo de Benjamim. E o interessante é que se o canhoto é rejeitado por suas características, e naquele tempo não é como nos dias de hoje. Por exemplo, eu sou canhoto, mas acredito que somos minoria entre toda a parcela da sociedade. Não é gigantesca a parcela de canhotos. E nós sabemos que hoje é por opção. Mas naquele tempo, geralmente, a pessoa tinha alguma dificuldade, uma deficiência na mão direita, que o levava a se valer da sua mão esquerda. Mas ele é da tribo de Benjamim. E entenda uma coisa, Benjamim não tem este nome inicialmente. Quando ele vai nascer como filho de Jacó, quando no ato de seu nascimento a sua mãe está perdendo as forças e indo para a morte, ela coloca o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor. Então, Benoni vai ser conhecido pela tragédia causada em seu nascimento. Mas quando Jacó, que é Israel, chega, ele diz: o nome do menino não é Benoni, mas será Benjamim,
o filho que anda do meu lado direito, ou o filho da minha destra. O que Deus está ensinando ali é que por mais que algumas características possam te tirar do raio de ação de muitos homens, te descredibilizando como alguém que pode ser válido, na obra de Deus, Deus sabe o valor de cada pessoa. Deus valoriza cada pessoa independente do serviço prestado no ministério. Pode ser lavando, pode ser abrindo a igreja, pode ser auxiliando aos irmãos. Você pode não ter sido um grande pregador ou conseguir atingir as maiores notas durante o louvor que você apresenta a Deus. Mas tenha certeza que você é válido para essa obra. Quando este jovem é colocado como libertador que Deus escolheu, ele tem agora a autoridade para tomar a frente deste povo. Só que o interessante é que de ano em ano, a Bíblia diz no capítulo de número 3, que eles entregavam um presente este também, que servia como um pagamento de tributos a Eglon. Todos os anos Israel fazia isso para manter uma certa paz entre eles. Só que nesse ano, quem deve entregar o presente é exatamente Eude. E Eude nos ensina a segunda lição. A segunda lição é que ele se vale da oportunidade. E nós, como cristãos, devemos nos valer das oportunidades que vêm até nós. A oportunidade é que ele tinha a condição de estar face a face com o adversário da nação, com o adversário de seu povo. E o que ele procurou fazer? A Bíblia diz que ele faz uma espada de 1 côvado, cerca de 1 palmo. E ele coloca esta espada do lado direito de sua coxa. E isso nos ensina a terceira lição. Espada geralmente na Bíblia está ligada ao poder da palavra, Jair. E se esta palavra é muito bem afiada, sabemos que estaremos extremamente prontos para conseguirmos assumir, e não apenas assumir, mas exercer com muita facilidade e também positivamente aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Ele se vale da oportunidade, faz a espada muito bem afiada, mas está do lado direito. Aqui nós aprendemos, irmãos, que toda espada entregue para aqueles que são usados por Deus devem estar do lado direito. Espada do lado esquerdo é quando nós utilizamos o poder de nossa palavra, ou o poder que nós temos de falar de forma equivocada, e por que não dizer também de forma maligna, falando mal um dos outros, apontando erros, descredibilizando pessoas, caluniando. Espada do lado esquerdo. Mas a espada do lado direito é quando nós nos valemos do poder da palavra, do poder das oportunidades que Deus nos dá para utilizarmos esta palavra de forma edificante. Lá está indo Eude para o momento do encontro. Ele entra nesta sala e quando sai após entregar o tributo, a Bíblia diz que ele vai até as estátuas que possivelmente foram colocadas ali por Eglon. E quando ele chega nessas estátuas, a Bíblia diz que ele volta. Estas estátuas aqui são exatamente aquilo que marca o território do adversário em uma terra que não é dele, mas pelo fato de ter recebido legalidade, ele está exercendo domínio ali. Quando Eude volta, ele nos ensina, é tempo de tomarmos atitude. É tempo de tomar atitude. A pergunta que eu deixo aqui a todos aqueles que me assistem é, você vai continuar assim até quando? Muitas das vezes sabemos que existem situações que fogem da nossa alçada. Não temos a condição de exercer nenhum ato que possa mudar ela. Mas sabemos que muitas situações ainda permanecem em nossa vida exatamente pela nossa falta de atitude. Este jovem, este homem, toma a atitude de voltar. E agora, em um encontro solitário com o rei Eglon, ele vai dizer, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Eglon pede que toda a sua guarda saia, pois afinal de contas, não pode representar nenhum tipo de perigo. O que este jovem sozinho consegue fazer contra mim, que sou o rei dominante deste momento. Só que o interessante é entendermos que o crente nunca anda sozinho. É nesse momento que a Bíblia declara que Eude tira a espada do lado direito e crava a espada no ventre de Eglon. Aparentemente a guerra está vencida, pois a cabeça do inimigo já está totalmente derrotada. O cérebro que lidera a nação está totalmente derrotado.
Mas Eude entende que ele não pode declarar vitória ainda. Ele fecha as portas e sai para buscar ajuda, sai para buscar reforço. Por quê? Nos ensinando mais uma das lições desta passagem que eu particularmente gosto muito. Sozinho eu só consigo vantagem, vitória é só em conjunto. E isso nós conseguimos ver através também da menção da história de Davi, uma história que nos ensina muito. Mas na ocasião da batalha contra o gigante Golias, percebemos que Davi se dispõe a lutar contra Golias, e quando o vence, Davi não se propõe a ir contra o exército sozinho, mas quando Davi vence, é o exército de Israel que parte para cima do exército dos filisteus, porque sozinho eu só consigo vantagem na batalha, vitória só ganhamos em conjunto. Ele sai, toca a trombeta, chamando e convocando para si todos os homens de guerra, todos os homens valorosos, e agora eles descem. Para quê? Para fazer com que este povo que está subjugando seja totalmente expulso. Eu sei que você pode estar me ouvindo agora, quer no seu smartphone, quer no seu computador, quer na sua televisão, e quem sabe você está procurando algum tipo de estratégia. Mas a estratégia, primeiro, se dá em termos da presença de Deus. Segundo, em entendermos que em tudo somos necessitados de companhia. E nesta situação que você está vivendo, você também precisa. Lá está descendo o povo unido, como se fosse uma corrente, para expulsar o adversário em comum. Nós temos que tomar por base uma frase muito interessante. Não é minha, eu gostaria que fosse, mas é uma frase que eu sempre levo comigo todos os dias. Todos os dias eu levo esta frase: a sua vitória é a minha vitória, e a minha vitória deve ser a sua vitória. Este povo consegue expulsar o adversário após a morte de Eglon e expulsar o adversário de suas terras, juntando as suas forças e colocando para fora um adversário em comum. Que possamos guardar, irmãos, em nosso coração as lições que nos são apresentadas no capítulo 3 do livro dos Juízes. Primeira lição: Deus escolhe pessoas específicas como ferramentas. Por mais que muitos possam dizer que você não é uma pessoa que será utilizada por Deus, é Deus quem escolhe as ferramentas. Assim como escolheu Paulo. Mesmo alguém dizendo que ele era um perseguidor e havia ouvido muito a respeito dele, a visão de Deus para Paulo não mudou. Ele é para mim um vaso escolhido. Segunda lição que nós devemos guardar desse texto é que nós devemos valorizar as oportunidades que temos e termos a espada do Espírito muito bem preparada para estes momentos. Pois assim como você utiliza uma faca na sua cozinha e só percebe que ela está cega quando você precisa utilizá-la, a palavra de Deus precisa fazer parte da sua vida, pois a ausência dela poderá fazer você perder grandes oportunidades em sua vida. E terceiro, sozinho você só consegue vantagem. Vitória nós só conseguimos em conjunto. Amém? Eu deixo essa palavra a todos vocês que me ouvem e quero louvar a Deus pela vida do Jair, que me fez um convite para estarmos aqui em um momento tão especial, sabendo que nos valer da internet para a ministração da palavra é uma ferramenta que nós não podemos ignorar, pois conseguimos alcançar muitas pessoas, quer no nosso país, quer fora do país, quer próximas e quer distantes. Que Deus possa abençoar a vocês e este projeto que creio que nasceu no coração de Deus. Legal. Crie conteúdo para o reino, né? Essa é a melhor Verdade. situação. Meu amigo, muito bom, viu? Top. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, viu? Qual o contato do irmão para pregar nas igrejas? Pode deixar aí fazendo um favor. Amém, meus irmãos. Vocês que podem anotar, anote aí. É 19 989 20 5585. 19 989 20 5585. Amém? Legal, show de bola. Tiago Ribeiro, preleitor, congrega na De Belém, Campinas, São Paulo. Mora no bairro Vila Palmares, Campinas, São Paulo. Congrega lá na região também, pela graça de Deus. Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Amém. Mandar um abraço para minha esposa, Gleucineia, minha filha Eloá Elisa, e a todos os irmãos da Assembleia de Deus Ministério do Belém, no bairro de Vila Palmeiras, onde estamos servindo a Deus ali.
Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua Amém. humildade de participar aqui Eu com a que gente. agradeço. Deus abençoe sua família grandemente. Amém. E, queridos, lembrando que o programa vai no ar às quarta-feira, na parte da noite, ou aos domingos, na parte da tarde, entendeu? Então, tem semana que vai ter quarta e domingo, e tem semana que vai ter quarta ou domingo, viu? Então é mais ou menos isso. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Rafael Mafra, que mora no Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Iago Mota, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Desde já, uma ótima noite a todos e até a próxima.